Então, bom dia, terceira série, estudando concordância verbal. Acompanhem primeiro comigo, aí no nosso quadro branco, algumas orientações quanto ao conteúdo que vimos na terça-feira. Então, olhem só. Na terça, nós começamos concordância verbal. Nós já vimos, inclusive, a regra, certo, geral de concordância verbal. Vamos colocá-la aqui. Regra geral. Diante de um sujeito simples, somente um núcleo, o verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Certo? Tranquilo? Exemplos. A criança chorava pela noite. As crianças choravam pela noite. Então, a regra geral é: o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito a que se refere quando estamos diante de um sujeito determinado simples. E ali eu coloquei dois exemplos para você, com uma estrutura muito semelhante. No primeiro, o sujeito é a criança e mantivemos o verbo, certo? No singular, porque temos um sujeito cujo núcleo está no singular. Por isso, chorava. Já no segundo exemplo, temos o núcleo do sujeito no plural, as crianças. Passamos a colocar o verbo no plural, as crianças choravam. Fechada aqui essa regra geral, vamos à segunda regra que já estudamos na aula anterior. Quando temos a estrutura verbo mais partícula se, nós temos duas possibilidades. Quando o verbo com a partícula se significa o quê? Voz passiva sintética. E quando é voz passiva sintética, o que nós temos? A necessidade de concordância do verbo com o sujeito, que normalmente aparece logo depois desse verbo. Vejam assim comigo. Vende-se casa nesta rua. E caso eu passe o sujeito para o plural, vendem-se casas nesta rua. Então, nesta situação, o que aconteceu? Casa é o sujeito. Então, casa é vendida nesta rua. É vendida casa nesta rua. São vendidas casas nesta rua. Aquele vende-se ou vendem-se está na voz passiva sintética. E a palavra casa, logo à frente, é o sujeito. Então, eu devo concordar com o sujeito. Neste caso, eu vou marcar para vocês o verbo aqui junto do se, certo? E logo à frente, também vou marcar qual é o sujeito com que ele concorda. Casa e casas. Na hora de resolver um exercício ou de escrever um texto, caso você tenha dúvida em relação ao verbo com si, é voz passiva, não é? O que eu sugiro para você? Tente substituir o verbo com si por uma locução verbal. Se funcionar, era a voz passiva. Se não funcionar, qual é a nossa outra opção? Vocês se recordam ou não? Sujeito indeterminado. Quando temos o verbo com si significando sujeito indeterminado, o si será um índice de indeterminação do sujeito. Observe assim comigo.
Precisa-se de ajudante. Precisa-se de ajudantes. A palavra ajudante, que está logo ali na frente, ela não é o sujeito, certo? Tanto que, quando eu passei ajudante no segundo exemplo para o plural, o verbo continuou no singular. Nestes casos de voz de sujeito indeterminado, o verbo com si será mantido na terceira pessoa do singular. Nós não vamos flexionar o verbo para o plural. Observe lá comigo, certo? E nesta situação que aí está, precisa-se de ajudante e precisa-se de ajudantes, eu peço para que você preste atenção em mais um detalhe. O termo que está após o verbo é iniciado por uma preposição. E sujeitos nunca são introduzidos por preposição na língua portuguesa. Por isso, o de ajudante ou de ajudantes não tem como ser sujeito do verbo precisar. Aqui eu já vou organizar para vocês essa regra. Eu gostaria que vocês anotassem essa síntese, certo? No caderno de vocês. Eu estou sintetizando as regras de concordância verbal. Ah, tem no livro? Tem também, tá? Até aqui, somente as regras que vimos na aula passada. Então, retomei com vocês as duas regras de concordância verbal estudadas na terça-feira. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo por aí? Então tá bem. A partir de agora, eu teria a seguinte prática com vocês. Eu vou mostrar o livro, nós veremos a regra no livro e faremos um resumo no quadro branco, para que fique sistematizado aí no seu caderno ou na sua tela. A próxima regra que nós precisamos observar juntos é a de expressões partitivas. Hugo, o que são expressões partitivas? São expressões que indicam parte, certo? Óbvio assim. Então, o que acontece diante de uma expressão partitiva? Vamos ao exemplo do livro? A maioria dos ciclistas terminou a prova. Veja que o sujeito é a maioria dos ciclistas. E aí eu já tenho uma expressão partitiva. A maioria de. Veja no outro caso ali na frente. A maioria dos ciclistas terminaram a prova. Eu tenho o mesmo sujeito aí sendo utilizado igualzinho em cada uma das sentenças, porém os verbos estão concordando de maneira diferente. No primeiro exemplo, concordando no singular. Já no segundo, concordando no plural. Então veja assim. Olhem o fluxograma do nosso livro. O sujeito com expressão partitiva mais nome no plural pode ter o verbo diante dele concordando tanto no singular quanto no plural. Então, grande parte de mais nome no plural, grande número de, uma porção de, a maioria de e o nome no plural pode ter a concordância das duas formas, no plural ou no singular. Agora, nós vamos lá no nosso quadro branco e vamos resumir essa regra também. Só um momentinho, estou aqui me organizando. Então vamos lá. Expressão partitiva mais nome no plural. Concordância pode ocorrer no singular ou no plural. Exemplos. Veja aí comigo.
A maioria dos jogadores está aqui. Então, a maioria dos jogadores é o sujeito e eu concordei no singular. Está. Agora, a maioria dos jogadores estão aqui. Então, observem que a concordância se deu tanto no singular quanto no plural. Quando eu faço essa concordância no singular, eu estou concordando com a expressão a maioria de. Quando eu faço a concordância no plural, eu estou concordando com o nome no plural, certinho? Cercar essa regra aqui também. Então, nós estamos colocando todas as regras numa tela só, para que você tenha essa síntese. Deixa eu organizar algo aqui. Agora, voltando lá ao livro. Então, você viu aí comigo esse fluxo ali que mostra que a concordância pode ser no singular ou no plural. E agora vamos a outros exemplos desta mesma regra. Veja só, grande parte dos alunos ajudou na organização do show beneficente. E logo abaixo, ele já te mostra como ficaria no plural. Grande parte dos alunos ajudaram na organização do show beneficente. Um pequeno número de operários fazia todo o trabalho de limpeza. Um pequeno número de operários faziam todo o trabalho de limpeza. O que tem que ficar claro para você é: apareceu expressão partitiva, a decisão é sua. Concordar no singular ou no plural. Eu acho mais elegante no singular, mas isso é um critério do Hugo, sem fundamentação nenhuma, só uma preferência mesmo. E aqui tem uma sacada do seu livro que é muito bacana e eu gostaria que você observasse. Veja só. Quando há duas opções de concordância, o que determina a escolha de uma ou de outra? Neste caso, eu posso concordar no singular ou no plural. Qual critério eu utilizo para tomar essa decisão? Sempre que há uma regra que possibilita duas ou mais formas de concordância, a escolha de uma delas dependerá da intenção do falante, de realçar um ou outro dos componentes do sujeito. Então, você quer realçar a coletividade? Faça a concordância no plural. Você quer realçar um por um o indivíduo? Faça a concordância no singular. Então, assim você pode ir alternando o seu critério de concordância. Vamos a mais uma regra. Esta expressão é comum na nossa comunicação. Qual de nós, qual de vós, qual de vocês, quais, algum de nós, alguns de vós, alguns de vocês. Vejam aí. Então, como acontece a concordância diante dessa expressão? Se o pronome inicial estiver no singular, então qual, algum, quem, nenhum, ninguém, de nós, de vós e de vocês, concordância na terceira pessoa. Veja os exemplos. Qual de nós enfrentou esse desafio com disposição para vencê-lo? Dificilmente algum de vós aceitaria esse convite. Então, quando o pronome que inicia o sujeito está no singular, eu concordo o verbo na terceira do singular. Quando este pronome está no plural, nós temos duas opções. Eu posso concordar na terceira do plural ou com os pronomes nós, vós e vocês. Então vejam, quais de nós enfrentaram esse desafio com disposição para vencê-lo? Quais de nós enfrentamos esse desafio com disposição para vencê-lo? Essa regra é bem simples, né? Antes que sigamos para a próxima, vamos voltar lá no nosso quadro branco e deixar o nosso resumo ainda mais completo. Então veja lá, expressões. Eu vou colocar só um caso, tá? Qual ou quais de nós, vós, vocês.
Regra 1. Pronome no singular. Qual? Lembrando que pode ser algum, pode ser nenhum. Concordância na terceira pessoa do singular. Exemplo. Qual de nós entregará a notícia? Segundo caso, pronome no plural. Quais? Concordância na terceira pessoa do plural ou com os pronomes nós, vós, vocês. Exemplo. Quais de nós iremos ao jogo? Quais de nós irão ao jogo? Certo? O primeiro ali eu concordei com nós e no segundo exemplo eu já concordei na terceira do plural. Vamos marcar aqui esta regra também. E vamos destacar os verbos. Pronto. Senhores, alguma pergunta aí, algum questionamento, dúvida que vocês tenham encontrado até agora? Nenhuma? Certinho, Isabela. Os demais, tudo certo? Eu ando assustado com esse nenhuma dúvida, tudo certo, toda a aula, hein? Agora, expressões numéricas aproximativas. Expressões numéricas aproximativas acontecem quando, dentro do sujeito, utilizamos alguma expressão que indica uma quantidade, mas não é uma quantidade exata, como é o caso da expressão mais de um, mais de três, ou de quantos quer que seja. Olha aí comigo o exemplo do livro. Mais de 1 quilômetro da avenida ficou intransitável, mais de 3 quilômetros da avenida ficaram intransitáveis. Nesta regra, você concorda com o numeral dentro da expressão. Quando é 1, mais de 1 ficou. Quando é 3, mais de 3 ficaram. Se fossem 10, mais de 10 ficaram. Então, a concordância é feita com o numeral e não com a expressão. Então, vamos lá? Expressão numérica aproximativa. Montando essa regrinha aqui também. Expressão numérica aproximativa. Concordância é realizada com o numeral presente na expressão. Então, exemplo 1. Mais de um estudante chegou no horário. 2. Mais de um estudante, não, mais de um não, desculpem, mais de 5 estudantes chegaram no horário. Então, eu concordarei com um numeral que eu encontro junto da expressão numérica aproximativa. Vocês compreenderam aí o que o livro está chamando de expressão numérica aproximativa?
Eu já olho aí no chat a reação de vocês. Então, até aqui nós já passamos pela regra geral e 4 regras específicas. Vamos olhar aí o que acontece no chat. Sim, então tá ótimo. Compreenderam expressão numérica aproximativa. Lá no livro ainda, nós vamos encontrar algumas outras regrinhas, lembrando que nós temos 2 capítulos de concordância verbal, tá? As expressões indicativas de porcentagem. Nós vamos continuar a partir daqui na nossa próxima aula, né? Que acredito eu será na semana que vem. Agora, eu desejo agendar com vocês aí uma tarefa antes de continuar com a explicação. Vou deixar já a tarefa por garantia agendada no chat, tá? Tarefa: exercícios do capítulo. Só um momento que eu vou confirmar o número do capítulo. É 27, se não me engano. Desculpem. Do capítulo 29, no caderno de atividades, certo? Então, eu preciso que vocês façam essa tarefa. Agora, nós vamos voltar lá no livro para olhar alguns detalhes ainda sobre essa expressão numérica. Caso dê tempo, a gente passa para a porcentagem. Aqui, no nosso esquema, no quadro branco, eu preciso numerar também o nosso esquema, né? Então, concordância verbal, parte 1. Caso você esteja anotando, faça o mesmo, que depois nós teremos concordância verbal, parte 2, certo? Agora, voltando lá no livro, para vermos alguns casos bem especiais. A tarefa já está agendada no chat. Olhem aqui no livro, quantas expressões numéricas aproximativas, nós temos alguns detalhes aqui. Sobre a expressão mais de um. Essa expressão, quando integra o sujeito, exige o verbo no plural em 2 situações. Quando exprime reciprocidade, mais de um diretor se acusaram pela falência do banco, porque aí há uma relação de reciprocidade entre os diretores. Um acusou ao outro. Ou eu ainda posso colocar para você assim: mais de um irmão se abraçaram, porque um abraçou ao outro. Então, quando houver esta ideia de reciprocidade, é importante que vocês utilizem o verbo no plural. Quando aparece repetida, mais de um sociólogo, mais de um economista defendem essa tese. Então, como a expressão se repete, certo? Mais de um sociólogo, mais de um economista defendem. Preciso também do verbo no plural. Agora vejam assim. Expressão cada um mais nome no plural. Sujeito constituído pela expressão cada um, seguida de nome no plural, exige o verbo no singular. Por quê? A ideia ali é de um por um, cada um. Por isso, o verbo faz mais sentido, lógico, no plural. Cada um dos participantes receberá uma senha codificada. Segundo o delegado, será interrogado cada um dos envolvidos na fraude. Então, aí, a expressão cada um nos leva para a concordância no singular. Agora, eu quero a ajuda de vocês na análise de alguns casos de concordância. Eu vou deixar aqui a nosso esquema parte 1, certo? Na aula que vem eu faço parte 2, na seguinte parte 3, sem problema nenhum. E aí, aqui eu quero o seguinte.
Olhem essas sentenças comigo. Veja só. Eu vou fazer uma sequência de perguntas para vocês e eu gostaria que vocês fossem respondendo para mim. Aí, na primeira sentença, compra-se ouro nas ruas do centro. Neste caso, eu tenho voz passiva ou sujeito indeterminado? Não me deixem só. Voz passiva, perfeito, Milena. É voz passiva, inclusive porque se eu trocasse ouro por bananas, certo? Compram-se bananas. É comprado ouro nas ruas do centro. Ouro é comprado nas ruas do centro. Então, situação de voz passiva. Concordância com o sujeito. No caso ali, o sujeito é no singular, então o verbo foi mantido no singular. Agora vamos analisar esta outra aqui comigo. A menor parte dos investidores aceitou o fato. Eu poderia fazer a concordância do verbo, neste caso, no plural? A menor parte dos investidores aceitaram o fato? Ainda a Milena aí com a gente diz que sim, e realmente, certo? Concordância permitida no singular ou no plural. Expressão partitiva. Aqui cabe a regra da expressão partitiva. Certinho? Vamos ao próximo. Mais de um filho o abraçou. O verbo aqui, abraçou, está adequado no singular ou deveria estar no plural? Acho que só porque estaria concordando com os investidos. Não, com os investidores, né? Eu estou falando agora de mais de um filho o abraçou. Vejam que a expressão numérica aproximativa, né, aproximada, não é uma expressão numérica exata. Então, a concordância é feita com numeral. Concordância é realizada com o numeral.
O numeral ali é 1, então fica no singular. Está adequado. Agora vamos aqui para o caso 4. Mais de um aluno se abraçou. Um aluno abraçou o outro. Isso aqui está adequado no singular? Vou anotar aí para vocês, ó, a ideia de reciprocidade. Aí a Milena já nos lembrou que não. A ideia de reciprocidade. Assim, a concordância se realiza no plural, certo? Só corrigir aqui um pequeno detalhe. Eu inverti uma letra. Concordância. Então vejam que eu acabei de revisar aí com vocês alguns casos que estudamos na aula de hoje e na aula passada, referentes à concordância verbal, certo? Verbo mais partícula se, quando é voz passiva, concordância com o sujeito que está junto ao verbo. Quando eu tenho expressão partitiva, a concordância pode ser feita no singular ou no plural. Expressão numérica aproximativa, eu realizo a concordância com o numeral, mas caso eu tenha a expressão mais de um e a ideia de reciprocidade, a concordância é feita no plural, certo? Então, eu utilizei aí algumas sentenças para nós revisarmos juntos as regras estudadas até aqui. Reforçando com vocês, a tarefa está no caderno de atividades, capítulo 29, para que vocês façam comigo os exercícios referentes à concordância verbal. Então, eu espero que vocês façam pelo menos a primeira parte desses exercícios e na próxima aula eu faço um pouco de correção sobre eles, certo? Senhores, alguma pergunta, questionamento, dúvida? Tranquilo? Então tá bem.